Bom, aqui eu tenho um gerador laser. Eu vou mostrar primeiro algumas conexões desse gerador, que são aqui atrás e aqui na frente que a gente tem. Esse gerador ele é bem intuitivo, então se você esquecer de algum passo, ele vai te pedir aqui na tela. Então é um equipamento bem intuitivo de se manusear. A princípio a gente liga ele no 110, né, por questão até de segurança. Eu vou ligar o equipamento aqui e vou botar ele para rodar. E vou mostrar as conexões dele que a gente faz aqui atrás. Aqui atrás eu tenho o cabo de força que eu conectei no equipamento, o botão de liga e desliga. Eu tenho o pedal que é conectado, que é esse pedal aqui embaixo, que é esse pedal que nós utilizamos para acionar a fibra. Se dá um piso nele, ele abre uma proteção, e aqui no caso seria para acionar ele quando ele estivesse funcionando. É mais por uma questão de segurança. E aqui atrás eu tenho um jumper, que é justamente para o gerador poder funcionar. Em alguns casos esse jumper ele funciona como um dispositivo, porque assim, o gerador ele funciona no escuro. Se você está na luz dentro do centro cirúrgico, ou se geralmente como tem muito movimento dentro do centro cirúrgico, ele acaba desligando o gerador por questão de segurança. Esse jumper ele fecha o circuito para poder ele continuar acionado e não ter que desligar mesmo com a luz acesa. Você vindo aqui na tela, você vai ver que ele vai pedir alguns parâmetros para mim. Ele vai perguntar Release the Emergency Button. Então ele vai pedir para você girar esse botão. No caso, esse botão ele vai estar pressionado, que é um botão justamente para stop. Quando você for desligar ele, você vai acionar ele. Então você aciona ele e vai pedir Turn on the key. Ele vai pedir para você girar a chave, que é para você poder acionar, e plugar a fibra. No caso, a fibra ele tem essa ponta, né, que você vai conectar no equipamento. E no outro lado, você vai ter a ponta da fibra em si, que é onde você vai realizar a queima. Você vai tirar no caso aqui ele tem uma proteçãozinha dos dois lados. No caso nosso aqui é só de uma entrada. E aqui ele vai estar rosqueado. Você vai desrosquear essa parte e vai encaixar a fibra aqui dentro. Você desrosqueando a fibra, ele já vai liberar a tela aqui para você poder seguir com o procedimento de laser. Aqui no caso a gente tem uma configuração padrão, e essa configuração eu vou mandar por foto, que é mais fácil do que eu ter que explicar as configurações. É uma configuração padrão que a gente já usa nas cirurgias em si. Então eu venho aqui em Shots. Depois de vir em Shots, eu coloco aqui, em Shots mesmo eu coloco infinito. Como é que não foi? Infinito. Energy Shot, aqui você vai colocar enquanto que o médico vai querer trabalhar. Você sempre vai perguntar para o médico: você quer que faça a queima do laser de quantos em quantos joules? De 50 em 50, de 100 em 100? Isso é o médico que vai definir. Você pergunta para ele. No caso, se o médico quiser, por exemplo, de 50, ele vem aqui e fala: eu quero de 50. Então ok, você seleciona de 50, e toda vez que você for fazer a queima, ele vai subir de 50 em 50 joules. No caso aqui, em Power, eu vou colocar 5. Impulse Widget, eu vou colocar, no caso, 10. Se eu mudar aqui, no caso, agora para 100, só para ter um exemplo aqui, ele vai me passar para 20, porque é o dobro. Então eu vou deixar em 50, eu quero em 10. E aqui no caso eu quero a cada 3 segundos. Então, geralmente eu uso essas configurações. Essas configurações, durante a cirurgia, muitas vezes você vai começar em 50 e às vezes você vai ter que alterar para 100. Então, o médico fala: vamos começar em 50, depois a gente passa para 100. E aí, no caso, após você ter feito a primeira queima ou as duas primeiras queimas em 50 joules, você vem e altera para 100. Aqui ele vai alterar só o Pulse Width para 20, que no caso é o dobro do tempo, porque foi o dobro de joule. Então, e aí no caso eu já configurei a minha máquina para poder rodar com o gerador de laser. Feito isso, a gente tem a ponta da fibra. No caso ela ainda não acionei nada. Feito isso, o instrumentador vai pedir para testar, né? No caso em si a fibra. Então você vai vir aqui no equipamento e vai clicar em Read, bem aqui. Você clicando em Read, a ponta fica vermelha.
E aí no caso ela já está pronta para realizar a queima. No caso aqui ela ainda não está acionada, só depois que eu pisar no pedal que ele vai acionar. Então eu vou desbloquear aqui o pedal. E a partir do momento que eu realizar a queima, ele vai começar a fazer uns apitos no equipamento. E aí no caso ele vai começar a apitar, realizando a queima. Aqui no caso eu só estou fazendo um teste no papel mesmo, para vocês verem que queima. E aí assim que ele acabar o tempo, ele vai já pra mim me dar o Total Energy. Lembrando que isso aqui ele estava em 0, agora ele está em 100, porque eu estou indo de 100 em 100. Então se eu for realizar uma próxima queima, só para vocês verem, ele está em 100, eu vou esperar um tempo, de um para outro, é claro. Isso também varia do médico. Em alguns casos, dependendo da reação do paciente também, você espera um tempo, ou ele vai pedir para você ir direto. Então isso depende de médico para médico, conforme ele solicitar para você. Então no caso aqui eu vou fingindo realizando a queima, né? E aí no caso aqui, ele para, chega uma hora que ele para de acionar. Se eu continuar no pedal, ele meio que para e não deixa continuar, porque ele pede um tempo de descanso. E aí agora ele foi para 200, porque eu tô indo de 100 em 100. Muitas vezes o médico vai chegar para mim e vai falar: eu quero chegar até 800 ou até 900 joules. Então você vai fazer esse procedimento até chegar em 800 ou 900 joules. E aí no caso, tecnicamente seria o procedimento de laser, né? E aí no caso, sempre que você for colocar no paciente, eu vou colocar em stand-by aqui, que eu vou explicar. Sempre que você colocar no paciente, você vai colocar com ela desligada. A instrumentadora vai, coloca isso dentro de uma cânula. Essa cânula, vão colocar uma marcação aqui na fibra mesmo, para ela não ficar muito funda dentro do disco, porque isso não pode adentrar muito o disco, porque senão pode causar algum problema, alguma sequela futura e tudo mais. Então sempre colocar com ela desligada. A instrumentadora vai fazer a marcação disso. Eles vão pedir para você testar fora, então você vai dar read, isso aqui ainda vai estar desconectado do paciente, ele vai estar com a ponta acesa. Ela vai realizar o teste provavelmente numa gase. Você vai colocar em stand-by essa ponta, ela vai apagar. Isso vai adentrar a cânula que vai no paciente, dentro do disco. Com ela desligada, aí, assim que ela estiver dentro do paciente, você coloca o read, ela vai acender de novo. Você vai realizar o procedimento com o pedal, tudo certinho, como eu expliquei aqui no vídeo. E assim que acabar o procedimento, não é para retirar já na hora. Pede para esperar, que você vai colocar em stand-by. Acabou o procedimento, você tem que colocar em stand-by para poder retirar de dentro do paciente, porque senão aqui vai subir queimando dentro da cânula. Corre o risco, na verdade, né? Então o procedimento é bem básico, é bem simples. O equipamento também, como eu disse no começo do vídeo, ele é bem intuitivo. E aí você vai trabalhar com basicamente nesses parâmetros. A única coisa que você vai verificar com o médico seria, no caso, a quantidade de joules que ele gostaria de trabalhar e ter esses cuidados que eu citei no vídeo, que no caso seria testar a fibra para verificar a fibra, se a fibra funciona junto com o instrumentador, verificar se todos os parâmetros que você colocou está correto, porque se você colocar algum parâmetro muito acima, isso pode causar uma queima muito elevada, causando grandes problemas ou até complicações durante a cirurgia. E no caso, sempre testar a fibra quando você for colocar no paciente com ela desligada e na hora de retirar também com ela desligada. Então esses são alguns cuidados que a gente tem que ter com esse gerador. Feito isso, provavelmente essa parte aqui da fibra ela é descartável, então depois que você utilizar, no caso só o instrumentador vai manejar essa fibra. A única coisa que ele vai chegar para você e fazer, ele vai pegar essa ponta da fibra, o instrumentador, e ele vai te dar a ponta assim. Ele vai te dar a ponta desse jeito, você só vai pegar, encostar na ponta e conectar no equipamento, sem encostar no instrumentador, porque ele está estéreo e você não pode encostar nele. Feito isso, você só vai desrosquear essa fibra. Ele provavelmente vai te dar de longe essa fibra, você vai descartar essa fibra, ou o próprio circulante descarta. Feito isso, você já desconectou aqui a parte da fibra, você vai rosquear aqui dentro, conectar essa parte que é uma proteção aqui da conexão da fibra.
Rosqueado isso aqui é uma tampa com ímã, então no caso você vem e conecta ela. Vai desvirar a chave, selecionar o botão, no caso para travar e dar stop, e desligar o equipamento. Feito isso, o equipamento ele já foi desligado, já está seguro até para você retirar os cabos e poder guardar ele com cuidado. O pedal, você sempre que depois você utilizar, você sempre mantém fechado. Então, antes da utilização você mantém fechado, você pressiona, utiliza o equipamento durante o momento que for ocorrer a cirurgia. Terminou o processo de utilização, você bloqueia o pedal de novo para não correr nenhum risco de alguém ter que pisar ou acionar a fibra ou correr algum risco de acionar a fibra sem querer. Feito isso, você pode desconectar os cabos e guardar o equipamento.